Hemocentro da Unicamp alerta para estoque baixo no fim de ano. Veja como doar. Câmara de Campinas está entre as mais transparentes do Brasil e recebe selo ouro da Atricom. Olá, no Saúde Agora a gente vai falar sobre acne nas mulheres maduras, acima dos 40 anos, e vamos conversar com a dermatologista Vanessa Penteado. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 6 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776. Ou você tem a opção de enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Seguem abertas as vagas para o recadastramento das participantes do programa Feira da Mulher Empreendedora. A expectativa é atualizar os dados de cerca de 2.000 empreendedoras. Então, sobre o programa, onde está sendo realizado o atendimento, eu aciono a repórter Carla Mendro com as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Carla. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Esse é um momento em que as participantes da Feira da Mulher Empreendedora devem fazer o recadastramento. Ao meu lado está a secretária Alessandra Herman, que vai explicar para nós. Secretária, muito obrigada por me receber. Vamos entender, então, como é que essas mulheres precisam fazer o recadastramento, né? Precisa de um documento específico? Precisa vir até a Casa da Mulher? Exatamente. Nós propusemos que esse recadastramento fosse feito presencialmente aqui na rua 11 de agosto, no número 412, que é onde fica a Casa da Mulher Campineira, justamente porque a gente quer conversar com essas mulheres, né? A gente não quis fazer de forma online, justamente para ter essa oportunidade de conhecê-las pessoalmente, de entender de que forma a feira tem impactado na vida delas, quais são as sugestões de melhoria, inclusive de que parte da cidade elas têm vindo também, porque uma das nossas ideias é, a partir do próximo ano, descentralizar para os territórios essas feiras. Então, por essa razão, nós estamos pedindo para que o recadastramento seja feito de maneira presencial. Secretária, existe alguma documentação específica que essas mulheres precisam apresentar quando vir aqui para fazer o recadastramento? Sim, nós estamos solicitando o documento de identidade e um comprovante de residência. Eu gostaria que a senhora explicasse também um pouquinho, né, para o público de casa, o que é a Feira da Mulher Empreendedora e o quanto já tem impactado aí a vida de algumas mulheres, né? Então, a Feira da Mulher Empreendedora hoje em dia faz parte de um programa de empreendedorismo da cidade de Campinas, porque não se restringe só à feira. Hoje nós damos curso de capacitação, curso de empreendedorismo para elas, então não é mais só uma feira, barraquinhas, né, em algum lugar. Realmente virou um programa. E várias mulheres chegam até nós, né, através do CEAMO, ou seja, essas mulheres são vítimas de violência e elas precisam ter autonomia financeira de alguma forma, e a feira é a porta de entrada. Após elas participarem da feira, elas tomam conhecimento de todos esses cursos profissionalizantes que a gente proporciona, e às vezes até elas podem seguir outro tipo de carreira, não ficar só nessa parte de empreendedorismo, né, mas de repente elas se identificam como, não sei, quero entrar numa empresa, quero trabalhar numa empresa, não quero só, né, ter esse perfil de empreendedora. Então, o programa dá essa capacidade para elas. E é um programa inclusivo, né, que tem feito a diferença na vida dessas mulheres que buscam ser assistidas, né, pela Prefeitura de Campinas, né, pelo Executivo como um todo, e aí acabam se redescobrindo, né, profissionalmente. Exatamente, isso é muito interessante. E quando você fala de inclusão, uma das nossas propostas também ao fazer esse recadastramento é entender
se realmente existe esse recorte racial que é tão importante nessa feira, qual o recorte de escolaridade, traçar um perfil melhor dessas mulheres para a gente poder analisar e oferecer cada vez mais oportunidade para elas. Legal, então esse recadastramento está aberto, vai até o dia 15 de janeiro, é isso? Isso, até o dia 15 de janeiro, e a partir do dia 16, como existe uma demanda reprimida, ou seja, tem muitas mulheres querendo participar desse programa, a partir do dia 16 a gente vai abrir essas novas vagas de cadastramento para que elas também possam começar a participar a partir do ano de 2026. Perfeito, secretária, muito obrigada. De nada, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês que nos acompanharam pelas telas, então fica esse recado, né? Até o dia 15 é o recadastramento de quem já faz parte da Feira da Mulher Empreendedora. Agora, a partir do dia 16, é você que ainda não faz parte, mas tem interesse. Eu volto com você no estúdio. Gabriel, boa tarde. Boa tarde mais uma vez a você, Carla Mendro. Quero agradecer aqui a disponibilidade do tempo com a nossa equipe e as informações que foram passadas pela Alessandra Herman, que é a secretária municipal da Mulher. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. As férias chegaram para muitos, mas a solidariedade não pode tirar folga. O Hemocentro da Unicamp precisa de doadores para manter os estoques em dia durante as festas de fim de ano. Enquanto a rotina muda para muita gente, a necessidade de doações continua a mesma e cada pessoa pode fazer a diferença. Doar sangue é rápido, seguro e quase não dói. É um gesto simples que salva vidas e traz um alento sem preço para quem precisa. Se a solidariedade é importante o ano inteiro, neste período ela se torna vital. O Hemocentro da Unicamp costuma atender de 80 a 100 pessoas por dia, um número ideal para manter os estoques abastecidos. Mas agora, no final do ano, essa missão se torna um pouco mais difícil por conta dos feriados e das férias escolares, onde muita gente viaja e as doações caem quase pela metade, chegando à média de 50 a 60 doadores diariamente. As cirurgias eletivas acabam reduzindo, mas as de emergência têm uma tendência de aumento. E o que a gente não pode esquecer, aqueles pacientes que dependem de sangue para sobreviver vão precisar continuar recebendo sangue. Então, existem pacientes como pacientes falciformes, pacientes talassêmicos, pacientes que estão em quimioterapia ou radioterapia. Não é porque o recesso chegou que vai haver uma diminuição nestes casos, né? Então, é por isso que é importantíssimo manter o estoque. O Hemocentro da Unicamp, né, que recentemente comemorou seus 40 anos de serviço mesmo à comunidade, né, pública de Campinas e região, atende mais de 88 cidades, ajudando aí mais de 7 milhões de habitantes. Fabrício sabe a necessidade de um estoque de sangue abastecido e veio doar para ajudar. Eu sempre fecho o final do ano, principalmente pela redução, né, do número de bolsas, né, principalmente no Hemocentro da Unicamp, que é referência aí na coleta de sangue para poder utilizar aí nos pacientes que estão necessitando. A gente não tem ideia de quanto isso depois vai ser utilizado e quem vai precisar, né? Aqui a cadeia inicia-se aqui e de repente isso aqui vai para pessoas que a gente nem imagina que está precisando. É uma picadinha como se fosse tirar sangue para fazer exame de rotina e é super confortável, super bem atendido pelas meninas, pelos meninos aqui da Unicamp, né? E é super confortável. Se for por causa de medo, não precisam ter esse receio, venham doar. Seguindo o exemplo de solidariedade, a Bruna também garantiu a sua doação. Minha filha ela faz tratamento aqui na Unicamp há muitos anos e eu sempre fui uma apoiadora muito grande da área da saúde, pesquisa, ciências e tudo mais. Então todas as vezes que a gente vem trazer, tanto ela, eu ou meu esposo, que a gente vem trazer ela, a gente tenta conciliar para vir aqui fazer uma doação, né, fazer uma contribuição também para esse instituto que ajuda a cuidar da saúde da minha filha. Então a gente quer poder ajudar muitas pessoas, quanto mais a gente conseguir doar, fazer o bem ao próximo, é uma sensação muito gostosa, é muito bom. Qualquer um, desde que você esteja bem de saúde, tenha se alimentado e tenha mais do que 16 anos e 50 quilos, é só comparecer a um dos hemocentros com documento com foto, né, que
você passará por todo um processo no qual a gente começa na recepção, então é importante você trazer um documento com foto. Depois você vai passar por uma pré-triagem para a gente entender como é que estão os seus níveis de hemoglobina no seu sangue, qual o seu peso, né, se você está, qual a sua pressão, se você está apto mesmo, se a doação não vai te prejudicar em nada. E depois é um momento de uma conversa onde a gente vai entender melhor o processo, né? Tanto para proteger o doador como o próprio receptor. Uma vez passadas essas 3 fases, é a hora então da doação propriamente dita. É um procedimento que dura em torno aí de 8, 10 minutos. É muito importante a comunidade entender que sangue não se fabrica. Então a gente depende da comunidade para manter os estoques. O que o Hemocentro faz nada mais é receber o sangue dessa comunidade, né, e devolvê-lo de forma segura. É por isso que a gente quer ajuda mesmo, não apenas no feriado, mas também essa conscientização, né, essa corresponsabilidade, né, que não adianta doar uma vez. O ideal é que realmente a gente entenda que esse espírito natalino deva se manter por todo o ano aí. 12:00 mais 16 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. A gente segue aqui com as notícias da metrópole, mas agora falando sobre emprego. É sempre bom, né? Atenção, hein, você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho. Nesta quinta-feira, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, 336 vagas estão disponíveis. Olha só. Há vagas para ajudante de cozinha, ajudante de motorista, ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, assistente administrativo. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Atendente de loja. Esta vaga também é exclusiva para pessoas com deficiência. Atendente de lojas e mercados, estágio. Balconista de açougue, camareiro ou camareira de hotel, carpinteiro, fiscal de caixa, instalador, reparador de redes e cabos telefônicos, motorista de furgão ou veículo similar, pizzaiolo, professor de educação infantil e trabalhador no cultivo de mudas. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepate.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do Cepate é realizado mediante agendamento prévio pelo site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7:30 da manhã às 4:30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Auto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. A Secretaria de Saúde de Campinas ampliou o acesso ao Implanon, que é um método contraceptivo de longa duração para mulheres em idade fértil aqui do município. Até o momento, a Secretaria de Saúde de Campinas já realizou quase 4.000 implantes do método Implanon nos centros de saúde do município. A chegada do Implanon, ela trouxe um ganho assim imenso para a saúde sexual e reprodutiva, né? Porque hoje ele é considerado o método mais seguro e eficaz que a gente tem no mercado, com índice de falhas baixíssimo, menos de uma gestação em cada 10.000 mulheres em um ano, né? 5 gestações em cada 10.000 mulheres em um ano, e a eficácia e a segurança dele durante 3 anos, sem que a mulher tenha que lembrar de tomar comprimido ou lembrar de tomar injeção, e reversível, o método que ela decidiu engravidar, ela retira o método e ela volta rapidamente à fertilidade. E junto com os outros métodos que nós temos disponíveis,
eu acho que ele acrescenta muito aí para mulheres que têm contraindicação a alguns outros anticoncepcionais que a gente já tem disponíveis. Então, acho que é um ganho assim considerável para a saúde da mulher. Para ampliação do atendimento, a Secretaria de Saúde capacitou novos médicos para o implante e acolhimento de mulheres. E vale destacar que o implante não deve ser feito só por ginecologistas, mas também por outros especialistas com a intenção de expandir a rede de apoio a essas mulheres. O Implanon chega como mais um recurso para o planejamento reprodutivo e isso é muito importante, assim, porque nós temos vários métodos, mas esse é um método muito seguro, é um método muito eficaz e então é um ganho muito grande, né, para o nosso serviço. Bom, eu sou residente de Medicina de Família e Comunidade e como residente eu aprendi a fazer a inserção do Implanon e é uma competência da Medicina de Família e Comunidade fazer essa inserção. Então eu como futura médica de família e comunidade vou poder fazer as inserções como eu já tenho feito de forma regular aqui na residência. Até dezembro de 2025, o Implanon era destinado a um grupo específico de mulheres. Hoje ele pode atender todas as mulheres no período fértil, como é o caso da Fabiana. Eu expliquei bem para a Fabiana, olha, como pode acontecer de você sangrar irregular, ficar vários dias sangrando, mas você precisa ter paciência porque você está com o melhor método contraceptivo que a gente tem hoje. Ele falha menos do que laqueadura e vasectomia. Um procedimento que a gente faz no consultório, com anestesia local, diferente da laqueadura, que tem que internar, que é um procedimento com anestesia com a RAC, entendeu? Um risco maior para paciente. Então, assim, muitas vantagens aí em relação ao Implanon. Nós temos outros métodos, como eu frisei, né, DIU de cobre, DIU Mirena. A gente tem um total aqui de 15 métodos contraceptivos, né? E aí a paciente vem e vê qual é o que se adequa mais à necessidade dela. Mas o Implanon realmente ele veio para consolidar a importância do SUS, né? No planejamento reprodutivo, na saúde das mulheres. As mulheres interessadas devem procurar um centro de saúde onde vão receber orientações sobre os métodos contraceptivos mais indicados para cada caso. Os endereços e horários de funcionamento dos CS estão disponíveis no site da Prefeitura. É só digitar lá, portal.campinas.sp.gov.br. O site está aqui embaixo da sua tela. Vamos com as notícias do Legislativo. A Câmara de Campinas passou novamente pelo Programa Nacional de Transparência Pública e se destacou pelos altos índices de transparência. O Legislativo de Campinas voltou a ganhar destaque em âmbito nacional ao alcançar índice de transparência pública acima de 90%. O resultado garantiu ao Legislativo a conquista do selo ouro da Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Na verdade, a gente continua performando, né, nos critérios de transparência adotados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente tem mantido a nossa pontuação. Este ano houve uma pequena mudança de critérios de avaliação da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, né, que conferiu esse selo ouro para a Câmara de Campinas. Mas nós estamos com uma pontuação excelente, né, superior até órgãos de controle, né, do próprio Estado. E somos a única Câmara em cidades com mais de 500 mil habitantes que conseguiu essa premiação, vamos dizer assim. Para nós isso é só uma demonstração que a gente continua certo, né? Cada vez mais aprimorando, melhorando nossos processos internos de controle e mais do que isso, garantindo transparência total a todas as ações e eventos que acontecem na Câmara, né? A gente atende rigorosamente a lei de transparência, procurando fazer com que a sociedade possa acompanhar, né, todas as ações desenvolvidas na Câmara. O reconhecimento foi concedido durante o 4º ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública,
que avaliou mais de 10 mil portais de órgãos públicos de todo o país. A Câmara trabalhou durante todo o exercício para continuar aprimorando seus processos, mais transparência, uma parceria muito forte também com a equipe da Prefeitura e todos os servidores da Casa imbuídos de trazer a melhor informação para a população. É uma forma muito válida da Casa fomentar o controle social, que é a disponibilização da informação de fácil entendimento, a informação completa para a população. E agora tem essa chancela, né? Mais uma vez a Câmara de Campinas mantendo acima de 90% do índice de transparência da Tricom. Com 91,87% de transparência, a Câmara de Campinas superou a média nacional dos legislativos e também a média do estado de São Paulo, liderando o ranking entre as maiores cidades paulistas com mais de 500 mil habitantes. Isso é uma conquista da casa, né? Isso se deve à qualidade técnica dos nossos servidores, né? E também da estrutura organizacional de cada setor, a quem eu quero já cumprimentar e parabenizar, né? Porque são eles que fazem da Câmara receber homenagens e premiações como essa. Para o presidente Luiz Rossini, o reconhecimento estimula e fortalece a política de transparência pública, além de incentivar o cidadão a acompanhar e conhecer de perto as ações do poder legislativo da sua cidade. É a casa do povo, né? Então a população tem o direito, obviamente, de saber tudo o que acontece aqui e poder acessar todas as informações de todos os processos que tramitam na Câmara. Isso é um dever, uma obrigação institucional da Câmara. É claro que quanto mais acesso às informações a população e a sociedade tiver, mais crítica e exigente é a própria sociedade. A cobrança também para o Poder Legislativo aumenta, e isso força esse processo de melhoria contínua, né? A gente tem que estar cada vez mais preparado para dar as respostas que a sociedade exige, que a população precisa. Então essa relação de transparência é fundamental para que inclusive a sociedade que fortaleça essa relação de credibilidade, né? Que as pessoas acreditem, confiem mais na Câmara como poder legislativo local. Campinas cria alvará autodeclaratório para obras com emissão de licença no mesmo dia. Em coletiva na Prefeitura, o prefeito de Campinas, Dário Saad, sancionou a lei que implementa o alvará de execução autodeclaratório para obras, nomeado como Construa Já. O novo sistema prevê a emissão automática do alvará por meio da plataforma Aprova Fácil, com tramitação 100% digital e remota. 3 tipos de obras passam a ser permitidos pela nova lei: demolições totais, reformas sem ampliação de área e construções horizontais em áreas novas que sigam as regras de zoneamento. Você tira da análise física e da necessidade de servidor público milhares e milhares de projetos de aprovação, de alvarás, de construção, de reforma, e deixa na plataforma digital para que, com a responsabilidade de quem apresenta o projeto, ter o alvará e ter a autorização de sua construção. Então essas liberações que eram manuais passam a ser automáticas, e esse programa agora, o Construa Já, ele vem com 8 parâmetros. 8 parâmetros que, se não tiver de acordo com a lei, não avança. Então o arquiteto, o engenheiro, ele vai ter mais segurança de que aquele projeto tem 8 parâmetros que está dentro da legislação urbanística da cidade e pode caminhar. De acordo com a Prefeitura, o programa já abrange cerca de 2.500 processos físicos em andamento e conta com recomendações integradas do Ministério Público. Essas pessoas, esses interessados, eles podem pedir a suspensão de análise do físico e entrar na plataforma e ter a sua liberação. Então, gradativamente, nós vamos transferir os servidores que fazem análise do pequeno porte, pequeno porte para os empreendimentos de grande porte. O sistema autodeclaratório não se aplica em 6 situações, como obras em glebas urbanas, imóveis tombados, projetos sujeitos a licenciamento ambiental,
Obras que exigem o EIV, o Estudo de Impacto de Vizinhança, reformas que afetam a estrutura da edificação e projetos que excedam o coeficiente básico de aproveitamento. A secretária municipal de Urbanismo, Carolina Baracá, explica que o alvará autodeclaratório continua sendo optativo, mas os empreendimentos que optarem por ele poderão ter o acesso aos documentos de forma praticamente automática. Hoje, uma obra nova em Campinas estava demorando de 6 a 8 meses para licenciar uma obra nova de uma construção de baixo impacto, né, de metragens inferiores a 2.500 metros quadrados. Agora, ele tem a licença automática, ele alimenta o sistema, paga a taxa, o proprietário assina a responsabilidade e no mesmo dia ele pode ter sua licença automática, sem contato humano, com a sua licença com todo o QR Code, certificação digital de um documento emitido pela prefeitura. Então, uma inovação, assim, em termos de desburocratização, em termos de tempo, de agilidade, fantástica. É um presente que a gente entrega a Campinas, essa ativação da economia na nossa cidade pelo mercado construtivo. Na segunda rodada do Mundial de Clubes de Vôlei, o Renata fez o duelo brasileiro contra a Praia Clube, venceu e segue vivo na competição. Assim como na Superliga Masculina de Vôlei, quando as equipes se enfrentaram recentemente, na segunda rodada do Mundial de Vôlei de Clubes, o Renata levou a melhor novamente contra a Praia Clube, 3-1. Parciais de 25-22, 25-19, perdeu o terceiro set por 22-25, mas se recuperou no quarto set, fazendo 25-23. Adriano foi o maior pontuador, 21 acertos, seguido pelo central Judson com 13. Mesma pontuação de Acerola, que foi a novidade no time titular. A vitória levou o Vôlei Renata ao segundo lugar do Grupo A, com 4 pontos e uma vitória. Os campineiros voltam a jogar contra o Al Rayyan do Catar hoje, 8h30 da noite, novamente na Arena Mangueirinho, valendo classificação à semifinal da competição. Em 2 semanas, 2 vitórias contra a forte equipe do Praia Clube, então é para dar moral, viu? E hoje, então, confronto decisivo contra o Al Rayyan do Catar, novamente 8h30 da noite, e claro que amanhã a gente conta a história desta partida, mas a equipe campineira tem tudo para se classificar à semifinal do Mundial de Clubes. Bom, meio-dia mais 33 minutos. Quem disse que espinha é coisa só de adolescente? Entenda por que as espinhas podem voltar na vida adulta e como cuidar da pele. É o quadro Saúde Agora. Olá, está começando mais uma edição do Saúde Agora, nosso quadro com especialistas sobre os mais diversos temas, sobre prevenção, dicas e também tratamentos. O tema de hoje é acne depois dos 40 anos. É isso mesmo, você que tem mais de 40 anos já percebeu alguma espinhazinha aí no rosto? Então vamos entender o porquê elas surgem e como cuidar da pele com a nossa convidada, a dermatologista Vanessa Penteado. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Vanessa, para a gente começar, então, acne não é só coisa de adolescente, né? As mulheres maduras, elas também podem ter essa espinha, essa acne. E por quê? Por que elas surgem aí depois dos 40 anos? Sim. Ela é conhecida como acne da mulher adulta, tá? E geralmente tá ligada aí às alterações hormonais, mas não é só isso. O estresse também pode causar acne na mulher adulta, alimentação rica em açúcar, que faz a glicação, uso de cosmético inadequado, então são vários hormônios, né? Hoje é muito comum as pessoas fazerem reposição aí de testosterona, então tem vários fatores
relacionado aí na acne da mulher adulta. Tá certo, Vanessa. Bom, a gente vai contextualizar um pouquinho, né? A gente vai voltar lá na adolescência, né? A gente, quando tinha aquelas espinhas, algumas até com feridas, né? As pessoas falavam que a gente não podia até estourar porque ficava com mancha. E isso é bem delicado, porque gerava uma vergonha, assim, na adolescência, né? As meninas principalmente, os meninos. E na fase adulta, isso também tende a acontecer, principalmente por conta que já passou aí dessa fase da adolescência, né? Na adolescência também o fator é hormonal, né? Na verdade, o adolescente, quando ele tá na fase de ter os ápices de hormônios, se ele tem essa predisposição a uma pele oleosa, acneica, ele vai acabar tendo esse tipo de acne, que quando mais inflamado, a indicação são até tratamentos orais. Aqui na mulher adulta, geralmente não é tão intenso, mas dependendo se for por reposição hormonal, você pode também ter uma acne mais intensa, não só em rosto, em corpo também, e a indicação acaba sendo também a isotretinoína oral ali, que é a medicação que a gente usa no adolescente. Às vezes, se a gente não consegue contornar com skincare adequado, com laser, com peeling, a gente acaba tendo que entrar com a parte oral de antibiótico, a isotretinoína oral. Tá certo, então. Então é uma junção, né, de alimentação, de atividades físicas e também o tratamento para minimizar aí os efeitos, né, e os impactos da acne adulta, né, digamos assim. E a cicatriz, né, porque a acne, se ela causa a cicatriz, aí é mais difícil da gente conseguir tratar, e aí os tratamentos acabam sendo, tendo ser laser, né. Uma característica interessante da acne da mulher adulta é que geralmente ela começa em região de barba. Então, quando a mulher ela vem tá tendo a acne na região de barba, é uma característica aí que a gente quase fecha o diagnóstico de acne da mulher adulta. Ah, entendi. E assim, essa acne, ela surge assim, é uma que vem, que aparece, ou realmente em algumas mulheres fica tomado também por essas espinhas, Vanessa? Como que funciona? Depende, tem pacientes que são poucas acnes, mas tem pacientes que essa questão é mais intensa. Geralmente, o paciente que já sofreu com a questão de acne na adolescência e começa a fazer a reposição, tem uma alimentação mais balanceada, que ela tem um quadro mais intenso. No quadro mais leve, a gente consegue tratar, como eu disse, com skincare e tratamento de laser, né, com coisas na clínica. Um quadro mais intenso, a gente chega a ter que tratar com medicação oral. Perfeito. E Vanessa, os tipos de pele também interferem, né, nessa questão do surgimento da acne? Pele oleosa, uma pele mais seca, tem relação de fato? Tem sim. A pele oleosa, ela tem uma predisposição maior à acne, e a pele seca, em geral, não. Tá certo. E falando um pouquinho sobre essa questão, né, dos tratamentos, você disse o peeling, falou também sobre a medicação oral, tem contraindicação, alguns medicamentos, algumas mulheres acabam, né, comprando pomadas, fazendo uso assim por conta, isso também não é recomendado porque pode acabar contribuindo e piorando essa situação da pele? Não, com certeza, por isso a indicação sempre é o tratamento com médico, né? Até a maioria dos medicamentos, seja antibiótico, isotretinoína oral, é necessária a receita controlada, tá? Mas é uma condição que, se você não cuida direito, você pode piorar o quadro, manchar. Então, é muito importante o acompanhamento médico. Tá certo. A gente vai voltar um pouquinho, Vanessa, falando da alimentação, né? A gente sabe que a alimentação balanceada, ela contribui para vários fatores, para a qualidade de vida mesmo. Mas existem, né, alguns estudos aí, algumas pesquisas falando que tem alguns alimentos que acabam contribuindo para o surgimento das acnes. Isso realmente é um fator que pode contribuir? Fritura ou outros alimentos que pode realmente dar? Sim, fritura, alimento mais oleoso, como amendoim, castanha,
mesmo o excesso de açúcar, que aumenta a inflamação do corpo, e a inflamação no corpo, ela predispõe ao aparecimento do quadro de acne, né? Então, a alimentação, hidratação, né, é fundamental. A hidratação, beber bastante água. E tem algum alimento que ele vai minimizar? A gente pode introduzir algum alimento para diminuir essa sensação das acnes, Vanessa? Não, alimento que diminua não, mas quando a gente faz uma dieta não inflamatória, né, uma dieta mais rica em proteína, em legumes, o corpo todo desinflama, né, e aí com isso, se o paciente está num quadro aí de acne por inflamação, isso vai acabar melhorando também. Certo. E Vanessa, você comentou sobre a questão da ansiedade, do dia a dia, do estresse, né? Mas qual de fato é essa relação, né? O porquê que acaba tendo esse surgimento por conta do dia a dia? É algo hormonal mesmo, então, que acaba desenvolvendo? É que o estresse, ele aumenta o cortisol, né? E aí, com o aumento do cortisol, você tem um desequilíbrio hormonal e tem uma inflamação de todo o organismo. É por isso que é diretamente relacionado. Certo. E tem alguma diferença, né, da acne? Tem algumas espinhas ou até mesmo os cravinhos? Cravo é um pouco mais difícil de surgir, né? Qual que é essa diferença do cravo e também da espinha? Espinha, na verdade, é uma inflamação, é associado à infecção bacteriana. O cravo, na verdade, é sujeira ali dos poros, não tem nada a ver. A pele Então, mais oleosa, com os poros mais dilatada, acaba aparecendo mais cravo, né? Uhum. Então, a relação, porque tem muitas mulheres, né, na fase aí acima de 40 anos que já tem também essa questão dos cravos, mas realmente já não entra nessa questão das espinhas. E tem alguma idade que para, assim, que não tem mais, ou é uma questão de limpeza de pele, de tratamento mesmo? É por isso que o ideal é sempre fazer o acompanhamento médico para entrar com limpeza adequada para a pele, com skincare adequado. Às vezes você usa um skincare que não é adequado para sua pele, você piora os poros, aumenta cravo, né? Então, se você faz tudo corretamente, faz todo esse processo desde de higienização a parte de tratamento de pele, você acaba conseguindo. E hoje a gente tem muito recurso, né? Tem muitos produtos que ajudam numa boa limpeza, que ajudam num bom skincare, que acaba controlando isso. Só não pode fazer sozinho, só não pode ir na farmácia ver qual que é a propaganda mais colorida ou que tá com maior promoção e comprar, né? Então hoje a gente tem muito recurso para entregar uma pele super bonita, mas para isso que a gente estuda, para isso que a ciência, né? Eu falo que os laboratórios, eles estudam tanto, trazem tanta tecnologia, tantos produtos para a gente conseguir entregar uma qualidade de pele boa, né? Então, a pessoa tem que se permitir a ter essa indicação e usar os produtos adequados. De fato, né? Você comentou bem sobre essa relação dos produtos, né? Realmente tem inúmeros, né, produtos, uma diversidade aí no mercado, tanto de sabonetes esfoliantes, mas isso tudo também tem que ser recomendado, tem que ser receitado, né? Até os sabonetes esfoliantes também e os cremes. Sim, porque o esfoliante, a gente pode esfoliar a pele no máximo uma vez por semana, às vezes tem alguns que até 2 vezes por semana, alguns só pode de 15 em 15, tem produto para pele sensível, tem melasma, tem rosácea, as pessoas nem sabem se elas têm, né? Então e tem produtos específicos para isso. Às vezes o paciente acha que usar sabonete de nenê, Johnson, Granado, é ótimo. Na verdade, o pH não é um pH adequado para uma pele mais madura, então são vários fatores. Exatamente, tem aquela espécie de sabonete glicerinado, que ele é melhor, né? As pessoas acabam realmente criando alguns hábitos que acham que pode dar certo, mas na verdade pode acabar piorando também, né? Às vezes a pessoa ela tem uma pele boa, já tem uma pele boa, utiliza um produto que não é adequado para a pele e acaba tendo aí algumas situações de emergência na pele que não é realmente o indicado a fazer, né, Vanessa?
Exato, a gente vê muito assim, às vezes na internet, hoje por conta da informação chegar muito rápida, né? Então a determinada influencer falou que o retinol é ótimo. Aí a gente pega uma paciente ali com uma pele morena, uma pele sensível, usa o retinol, ele tem uma sensibilidade e ele faz uma hipercromia, né? Uma mancha por conta do ácido que ele entendia que é um excelente rejuvenescedor, né? Então a gente tem que realmente avaliar o tipo de pele, o produto da pele morena é diferente da pele branca, da pele oleosa é diferente da pele normal, da pele sensível, tem muito fator aí para a gente analisar. Tá certo. Então, Vanessa, o recomendado, né? As espinhas aí na mulher adulta, o recomendado é sempre buscar um profissional para verificar a situação da pele, entrar com a medicação correta e nunca fazer o uso, né? A automedicação também, isso não é permitido, certo? Exato, porque tem que fazer o diagnóstico, entender por que ele está naquele quadro, para a gente abordar da maneira correta. Tá certo, então, Vanessa, eu agradeço muito a sua participação e ter aceito aqui o nosso convite em participar do Saúde Agora. Muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigada a você também pela audiência, a gente vai ficando por aqui e até o próximo quadro Saúde Agora. Tchau! Para amanhã, sexta-feira, a nebulosidade continua em alta, o dia fica mais instável e tem previsão novamente de chuva e pode ser acompanhada de tempestades, viu? Então o sextou vai ser com o guarda-chuva ao lado. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Então a sexta-feira, 19 de dezembro, tem mínima de 19 graus. Ao longo do dia essa temperatura até sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.